Vamos nessa. Falar um pouco sobre o processo de criação de ensaios e o processo de escrita e a necessidade de ter isso como hábito. Tem sido falado bastante sobre isso ultimamente, sobre organizar seus pensamentos, suas ideias que aparecem de uma hora para outra, colocá-las sob um determinado escopo de análise, organizar elas em algum lugar e colocar elas, atribuir a elas um nome como um ensaio, por exemplo. Que o ensaio ele pode ter esse caráter mais pessoal do texto. E para exemplificar algo que vai culminar no ensaio, que parte de uma proposta primária de despejar o que há no imaginário, para tornar isso um hábito, tornar comum fazer isso de colocar o que eu penso sobre X coisa em determinado lugar, colocar o que eu penso sobre Y em um outro lugar. Eu vou usar dois exemplos que estão é, em alta, vamos colocar assim, atualmente, que é o Substack e o Letterboxd, certo? O Substack ele é essa rede social que é tida pelos seus próprios usuários como uma rede social que tem uma perspectiva um pouco mais clean, mais limpa, de demonstração textual. O Twitter, ele, o falecido Twitter, né, agora o X, ele ficou com esse estigma polarizado e de polêmica, onde ele virou um veículo midiático muito grande. O Substack, por ele ser uma rede social um pouco mais nichada, não tão conhecida assim, quem conhece o Substack geralmente passa a conhecer ele através de recomendações de pessoas que leem. Então, é uma rede social divulgada por leitores e por escritores. Então, o que você vai ver que no meu caso, que essa conta é nova, você vai ver coisas desse tipo, assim. A galera com uma frequência um pouco mais elevada pro positivo, né? Falando, e tal, essa rede social é tão legal, etc e tal. E é óbvio que isso pode se alterar com o passar do tempo, e eu tenho algumas críticas a fazer isso, porque, num certo grau, isso limita, né, o potencial de expansão de público de alguns indivíduos que não possuem essa postura tão clara, né, light mode. Então, o Upbeat, assim como toda essa percepção, né, que o Substack passa para o seu leitor, assim, para o seu consumidor. Mas eu concordo que talvez isso seja melhor do que o contrário, né? Do que ser uma rede social de penumbra, assim, de polêmica apenas e totalmente tóxica, por assim dizer. Nesse caso, o Substack ele vai por um caminho diferente, né? Para exemplificar qual que é aquele princípio original do que eu havia dito, eu vou tratar de uma questão muito simples, que é explicar um pouco como ele funciona e de que maneira é possível você colocar ensaios e fazer disso uma plataforma para compartilhar a cadência, né, a concatenação de eventos entre tem uma ideia original, passa a se colocar essa ideia original num determinado escopo, organizar ela numa determinada ordem e torná-la sua de uma maneira um pouco mais patentizada quando você a coloca sob um nome acima desse nome que você deu, que é colocando-a numa rede social que permite e abre portas para indivíduos assim. Então o Substack ele tem aquela página inicial que é basicamente um feed, né, que você vai explorar e conhecer outros escritores, pegar recomendação de texto, recomendação de livro. Então dá para você encontrar todo tipo de texto aqui, aparentemente. E no seu perfil, você pode postar aqui, que seria basicamente o feed. Nas publicações, você faz algo que seja parecido com isso daqui. Deixa eu pegar um exemplo. Por exemplo, isso daqui, você vai ter um box, etc. Então, isso daqui já imita um pouco aquela sensação de artigo mesmo, onde você clica
E é toda uma gramatura, uma certa linha, algo um pouco mais profissional, mais organizado. E nisso, eu acredito que você pode fazer, que seria uma espécie de Zentalcasting, assim, de virtual, da concatenação de ensaios e de pensamentos que você for tendo e organizando aqui. Eu não fiz isso ainda, eu tinha um feito antigamente, eu apaguei e eu tô só testando aqui o feed e tal, para treinar o hábito primariamente, como eu disse antes, para depois realmente colocar dentro de uma forma específica, porque eu acredito que o hábito é o que faz aquilo ser longínquo. Se eu sair criando a conta e colocando milhões de coisas nas publicações, etc, então acho que você gasta toda a sua energia no impulso e você não forma nenhum tipo de base comportamental para continuar fazendo isso depois. E aqui estão alguns fragmentos, né? O meu propósito era colocar no feed fragmentos e aqui fazer ensaios e colocar samples assim dos livros que eu fosse escrever, por exemplo, um sample de algumas, sei lá, de uma página assim, tal, com três, quatro textos. Eu ainda tô pensando em como fazer isso, mas com toda certeza é mais fácil se pensar em fazer um formato de ensaio, que seria um formato de um tema, como por exemplo, um tema que eu quero muito fazer, um ensaio sobre, que é sobre, tá aqui, a existência efêmera e o desassossego exterior, que é uma dualidade de eventos que estão coadunados em execução no nosso mundo. O nome ele pode ser fancy, mas na verdade ele é bem autoexplicativo. É um pensamento disposto no texto nietzschiano. Eu vou retirar dele uma interpretação própria e criar um ensaio que faça um estudo disso com uma interpretação mais mundana e menos filosófica ou teórica. E depois pode virar base para algo que seja mais uma organização de artigo, tá ligado? Mas enfim, aqui você vai ter as leituras. Leituras é quem você vai se inscrever para você receber essas leituras. E essas leituras elas vêm aqui no seu chat. E se eu não me engano, tem como você. Por exemplo, essa pessoa aqui, essa, essa escritora, ela é absurdamente organizada com a página dela. Então quando você vem aqui, ela tem várias coisas, né? E como você pode ver, tipo assim, esse é o perfil dela, que você vai ter o podcast, que você se inscreve, se eu não me engano, eu sou inscrito e vem no meu e-mail. E aí aqui tem várias coisas e tal. E ela coloca com frequência, então ela já é, criou a following, tá ligado? Tipo assim, legal. Então ó, ela vai colocando vários tópicos que podem atrair um público em específico. No caso dela uma parada um pouco mais informativa, que transita entre algo informativo, como por exemplo Big Books that are actually worth your time. Ela coloca nisso uma perspectiva filosófica ao descrever esses livros, por exemplo. Então ela tem toda uma imagem da sua persona virtual colocada na internet. Na verdade, é um ótimo exemplo de alguém que fez isso com muito sucesso, porque o canal do YouTube dela também vai muito dentro dessa, dessa ideia, certo? Aqui tem mais informações, etc e tal. E é, é isso. Olha que interessante, aquela colocou a imagem da Clarice. Enfim, é isso que dá pra fazer aqui no Substack, dentre mais coisas que eu não sei ainda. Só tô colocando como opção para poder treinar esse comportamento lírico, de colocar as ideias em algum lugar no qual você possa resgatar depois, com organização e clareza, o que você realmente quis dizer, certo? Que não é simplesmente algo que você está colocando no Word ali dentro do seu PC e ninguém vai ler aquilo.
Você está colocando e expondo aquilo, criando para que, se acontecer, e dependendo do quão bem você fizer isso, e do manejo que você fizer ali, liricamente, da sua própria conta, da sua persona virtual, isso pode de fato sair da bolha e outras pessoas acabarem lendo os seus textos. Então, para evitar ficar naquele aspecto do gatekeeping, em absolutamente tudo que você cria, eu acho que é interessante você só criar diretamente, já colocando em algo que não é privado. Afinal, por que você iria deixar isso privado se há em você esse impulso de sentir que é necessário que outras pessoas tenham contato com o que você faz? Que se você não tivesse esse impulso, você não se questionaria de publicar, de ter algum envolvimento artístico que fosse atrelado a um consumo, a necessidade de outras pessoas virem aquilo que você faz, certo? Então, tem umas coisas assim também, né? Porque, mas enfim, nada é cruel. É uma rede social como qualquer outra, então, mas enfim, tem essa particularidade dos textos e tal que eu acho interessante. O Letterboxd ele já tem um aspecto mais não tão nichado assim, porque ele furou um pouco a bolha, certo? Mas qual que é o aspecto específico daqui que eu acredito que pode ser útil para poder fazer esse treinamento de um perspectivismo? Do que de fato é seu em observar ou assistir uma obra no qual milhares de outras pessoas viram? O que daquilo de fato você retira algo que é possível de ser inferido como aquilo é meu, aquela é a minha perspectiva. Para mim é possível ser usado dessa forma, como um treinamento de perspectiva, um treinamento da tua própria voz, tá ligado? Uma das formas que eu adotei, que não necessariamente é uma fórmula, mas é a maneira como eu resolvi fazer. Todo filme que eu assisti, não todo filme, né? Porque tem filmes que eu assisti e eu nunca escrevi nada sobre. Mas agora de fato eu irei fazer isso, como um treino. Mas pode-se dizer que eu tenho algumas boas reviews em quantidade que seguem essa lógica. Eu assistia e escrevia um texto que não estava dentro da métrica de vou dizer o que eu achei, vou dizer se é bom ou ruim. Não. Essa é a métrica de uma review. Você dá uma nota, você escreve o que você achou, algo interessante, alguma frase, seja o que for, certo? Mas é uma review, geralmente ela vai dentro dessas 3 linhas. Eu queria transformar a minha perspectiva daquele filme, que estava atrelada à nota, mas para eu poder usar como um treinamento e um pouco mais além, eu escrevia, geralmente em formato de prosa poética, mas simplesmente desaguando ali, liricamente, linguisticamente, o que eu acho que eu consigo fazer de manejo linguístico com o que me trouxe, com o que chegou até mim de inspiração artística, criativa a partir daquele filme. Então eu assisto filme, tem algo naquele filme que me leva a escrever sobre um determinado tipo de assunto ou dizer de certa forma. E por causa da característica da minha, do meu traço interpretativo, da maneira como eu entendo a linguagem, sai diversos tipos de coisa, certo? E que às vezes parecem até sair de fato do que de fato tem a ver com o filme, ou fica difícil de perceber, não, o que isso realmente tem a ver com esse filme. Pra mim tem, e esse é o principal objetivo da coisa, não é pra fazer sentido pro outro. Tem que fazer sentido pra você que tá ali assistindo, você que tá ali dando a nota, você que tá ali na sua conta, você que tá ali se colocando a dizer certa coisa sobre determinado tipo de assunto. Tem que ser seu. Então, às vezes esse seu faz sentido pro outro, isso é legal. E é assim que eu faço. Como você pode ver, que são textos mesmo que eu escrevo.
não são reviews, acabam sendo textos e que geralmente vão para um aspecto mais poético mesmo, que é a maneira como eu entendo esses filmes e como eu os enxergo. E pelo fato de ser algo contrário ao ambiente, porque esse ambiente virtual dessa rede social ele não pede por isso, não é à toa que as pessoas não leem esse tipo de coisa, mas justamente por causa de eu estar fazendo o contrário nesse sentido é que eu me sinto mais livre. Eu não estou preocupado se alguém vai ler ou não, eu só estou escrevendo. Então, nesse espaço, por causa dessa preparação a priori, acaba se nascendo diversos tipos de textos que eu sinto que eles só poderiam nascer em um ambiente como esse, onde o contrário ele não é me vejam, eu estou escrevendo isso, por favor, não. O contrário é literalmente, não, eu não quero que ninguém veja, porque se eu quisesse que alguém visse isso, eu não estava escrevendo um texto de 30 linhas. Numa review de um filme. Quem é que vai parar para ler isso, certo? É contraditório. Então, esse exercício do contraditório, de se acostumar de fazer algo que não tá buscando por holofote. Naturalmente, eu sinto que faz você entrar no cerne da tua visão sobre aquilo. E isso é um treinamento perfeito de obras que são, como por exemplo esse filme aqui, que é um filme absurdamente bom, na minha perspectiva, em vários sentidos. Mas ele é melhor ainda porque ele me chegou de uma forma muito pessoal, por causa do alinhamento do momento que estou inserido em, com a situação que ele descreve, com a proximidade de alguns aspectos falados ali no filme que eu consigo identificar. Eu juntei tudo isso e calhou num texto no qual ele seria completamente separado desse filme. Mas ele só veio a ser por causa desse filme, a partir desse contexto, nesse momento em que eu me coloquei a escrever. E isso pra mim é mais importante do que alguém vir curtir a coisa. E redes sociais e plataformas como essas aqui, elas permitem isso acontecer. Talvez mais nesse sentido do contraditório, mais o Letterboxd do que o Substack. Porque o Substack você já tá esperando que as pessoas escrevam mesmo. Né? Talvez o contrário no Substack seria você não escrever, né? Você só colocar sentenças, por exemplo. Mas enfim, essa é a proposta de treino, certo? É o que eu faço. E vão ter outras pessoas aqui que tratam de forma mais profissional, que fazem realmente uma análise dos filmes, escrevem longos e longos textos fazendo análise, que eu também acho muito interessante. Mas também cai na forma do que se espera. Se espera que tenha críticos aqui também. Entende? Mas é assim que eu estou abordando essas duas questões, a parte do processo de treinamento para eu poder me acostumar com a ideia de só publicar e colocar o que eu realmente faço. Como eu tenho feito em outras frontes, só publicando mesmo, só colocando, demonstrando o que eu realmente faço. Essa é uma das maneiras de fazer. E é assim que eu tenho feito, certo? Em breve eu vou organizar as primeiras 50, 100 páginas do Garranchos, que vai pegar lá dos primeiros textos, certo? Que eu tenho, que vão de 2018, eu acho. Começam em 2018, 2020. Acho que 2018, 2019, 2020. Eu acho que é por aí, mais 2020. E eu vou fazer uma curadoria ali, provavelmente pegar tudo, aí até pegar tudo, certo? Para que seja um grande livro, né? No sentido de quantidade. Mas talvez reescrever algumas coisas, organizar algumas coisas, mas tentar manter a essência daquilo e eu vou devagarzinho assim, colocando em ordem para que venha dar forma ao livro. E a ideia é que os processos picotados, não todos, mas picotados, da fruição desse livro, eles sejam colocados em algum lugar onde eu possa revisitar isso depois. As pessoas podem eventualmente revisitar esse processo. Também para perceberem que nada vem do nada, né? Nem mesmo algo que já está lá, você precisa pegar e colocar em um outro lugar para que as pessoas leiam. Não tem como eu levar comigo os meus cadernos, o que eu tenho, sabe? Eu preciso condensar aquilo em algum lugar e demonstrar isso de uma maneira mais direta pro mundo. E esse jogo
deve ser feito, que é ler, reler, escrever, organizar e tal. E é esse processo onde estou inserido em, certo? Isso daqui tratando mais do aspecto da leitura e dos textos, né? Mais dos textos propriamente dito. E posteriormente eu vou falar um pouco sobre inspiração de leitura mesmo, certo? O que ler e o que eu tenho lido para poder me servir como muleta nesse processo de engatinhamento que eu tenho passado para poder resgatar partes de coisas que eu deixei para trás intencionalmente a fim de descobrir outras, né? Então eu tô buscando documentar esse processo para que ele seja útil para outros, mas principalmente seja útil para mim, para que eu veja, sabe, essa passagem do tempo em algum lugar no futuro. É isso.